Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estudaram pelo livro Notação Científica? Fizeram os exercícios? Que bom! Então vamos dar continuidade no nosso assunto. Vamos lá, então? Hoje nós vamos aprender, né, as propriedades da potenciação, o que nos vai ajudar bastante para o trabalho com as notações científicas. E lá no final nós vamos ver por quê, ok? Então, nós temos a primeira propriedade, que o nome dela, né? Produto de potências de mesma base. Gente, ó, se nós formos olhar o nome da propriedade, nós já vamos saber do que se trata, né? Vamos olhar com carinho. Eu tenho produto, que operação é produto? Estou falando de que operação? Multiplicação. De potências, ou seja, mais de uma potência, de mesma base, onde essas potências têm a mesma base. Está aqui, ó, nosso exemplo, o nosso produto de potências de mesma base, onde nesse caso aqui, a nossa base é o A. Então, produto de potências de mesma base. Ok? Produto de potências de mesma base. Por isso que eu disse que se nós olharmos com carinho, nós vamos entender sobre o que nós estamos falando. E como nós chegamos a um resultado, né? O que nós fazemos, o que nós faremos quando nós nos depararmos com um produto de potência de mesma base? Nós mantemos a base e somamos os expoentes. Ou seja, tinha aqui o meu produto de potência de mesma base, é a mesma coisa, né? É igual a esse resultado aqui, ó. Mantenho a base e somo os expoentes. Nesse caso aqui, a base era A, mantenho A, e os expoentes M e N. Então, somos expoentes, ok? Todas as vezes que nós nos depararmos com produto de potências de mesma base, é essa postura que eu vou ter. Mantenho a base e somo os expoentes. Algumas pessoas falam até assim, repete a base e soma os expoentes, que dá no mesmo, né? Então, nós mantemos a base e somamos os expoentes. Vamos para os exemplos, né? Que é bastante importante. Está aqui o nosso exemplo, nosso produto de potências de mesma base. Olha aqui, quem é a base? 5. Então, nosso produto, que quer dizer multiplicação, de potências, está aqui nossas potências, de mesma base, que nesse caso é o 5. Qual é o procedimento? Repete a base e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. E 5 elevado a 5, 3.125. Ok? Próximo exemplo. Produto de potências de mesma base. Ah, professora, mas esse número aqui, ele está sem expoente. Gente, ó, quando o expoente não aparece, qual é o valor dele? Muito bem. Então, eu tenho um produto de potências de mesma base. Nesse caso, a base é 2, 3 mais 1, 4. 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 16, o resultado é 16. Então, gente, ó, que detalhe podemos observar agora, né? Podemos lembrar agora que quando o expoente não aparece, ele é 1. Professor, eu pensei que era 0. Gente, não pode ser 0. Por quê? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, não seria a mesma base, né? Então, todas as vezes que o expoente não aparece, o valor dele é 1 e eu devo sim somar com ele, ok? Então, nesse caso aqui, repetimos a base, que é 2, e somamos os expoentes, que é 3
mais 1, 4. Ok? Professora, eu preciso fazer isso aqui, colocar a sominha dos expoentes lá em cima? Não, não precisa. Caso não tenha segurança para fazer direto, para colocar logo a resposta, né, que vocês são ansiosos para responder rápido, se tiver segurança, pode fazer. Se não, pode colocar a sominha lá em cima no expoente, que não tem problema nenhum. O importante é que chegue no resultado correto. E aí nós temos um outro exemplo, né, de um produto de potências de mesma base. E aí, quem é a base aqui? 2/5. Observem que o 2/5, né, os dois 2/5 estão dentro do parênteses, então eles têm a mesma base. E o que é que eu faço com o produto de potências de mesma base? Repito a base, tá aqui, e somo os expoentes. 2 mais 2, 4. E como é que eu resolvo? Se está todo mundo dentro do parênteses, 2 elevado a 4, 16. 5 elevado a 4, 625. Ok? E o último exemplo, que é uma coisa que nós usamos bastante, uma operação que nós usamos bastante, né? Eu tenho x vezes x. Professora, é por isso que x vezes x é igual a x ao quadrado? Exatamente. Por quê? Porque quem é meu expoente que não aparece aqui? 1. Quem é meu expoente que não aparece aqui? 1. Multiplicação de potências de mesma base. Repito a base, que é o x, e somo os expoentes. 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Então, x vezes x é x ao quadrado. E agora nós sabemos por quê. Ok? Então, todas as vezes que nós falamos de produto de potência de mesma base, ou nos deparamos, né, com uma situação dessa, nós fazemos esse procedimento, né? Nós mantemos a base, somamos os expoentes, ok? Produto de potências de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Ou mantém a base e soma os expoentes. Lembrando que se nós estamos falando de produto, nós estamos falando sobre a multiplicação. Então, falando de uma forma mais leve, né? Na multiplicação de potências de mesma base, nós repetimos a base e somamos os expoentes, ok? Tem aí os exemplos que nós já vimos cada um. E agora nós vamos para quociente de potências de mesma base. Gente, pensa comigo. Produto, nós sabemos que é multiplicação. Quociente, nós estamos falando de que operação? Divisão. Isso. Quociente é o resultado de uma divisão. Quociente de potências de mesma base. Ah, professora, nós estávamos falando de multiplicação e agora estamos falando de divisão. Isso. Eu estou falando de quociente de potências de mesma base. Ok? Aqui, ó. Quociente, divisão de potências de mesma base. Nesse caso, a base é A e os expoentes, desculpa, e os expoentes M e N. Quando nós falamos sobre divisão, quando nós falamos sobre quociente, qual é o procedimento? Nós repetimos a base e subtraímos os expoentes, ok? É o inverso do produto de potências de mesma base. Quando nós multiplicamos, né, quando nós falamos de multiplicação, nós somamos os expoentes. Quando falamos de divisão, nós subtraímos os expoentes, ok? Então, o procedimento é quase o mesmo, só que nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. Então, tá aqui os exemplos.
Primeiro exemplo. 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 2. Quociente de potências de mesma base. Quem é a base aqui? 5. Repetimos a base, né? Mantemos a base e subtraímos os expoentes. Tá aqui a subtração. Repetimos a base, mantemos a base e subtraímos os expoentes. Quanto é 3 menos 2? 1. Então, meu resultado, neste caso, é 5. Ok? Outro exemplo. Quociente de produto. Desculpa. Quociente de potências de mesma base. Repetimos a base, que neste caso é 2, e subtraímos os expoentes. 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Quanto é 2 elevado a 2? 4. Outro exemplo, e aqui nós vamos ter um detalhe que nós precisamos ter bastante atenção. Como sempre, né? No jogo de sinais. Então, vê a diferença desse nosso exemplo aqui. Nós temos o quociente de potências de mesma base. Ok. Repetimos a base e subtraímos os expoentes. Quem é o meu primeiro expoente? 2. Quem é o meu segundo expoente? Menos 2. Então, eu vou ter 2 menos 2. E 2 menos 2 é igual a 4. Então, nós temos 2 quintos elevado à quarta potência e o resultado é 16.625 avos. E então, né, e aí se ligaram o que é que aconteceu aqui, prestaram bem atenção. Eu preciso subtrair esse 2 com esse menos 2. Então, é 2 menos, que é da operação, que já é da operação, menos 2. Menos com menos, mais, né? O expoente ficou positivo. Então, nós também temos que prestar atenção no jogo de sinal. Professora, isso pode acontecer também no produto? Pode, né? Não tinha lá nos exemplos, mas pode acontecer sim no produto. Nós temos que ter atenção no jogo de sinal, né? Como costumamos falar. Próximo exemplo. X à sexta dividido por x a segundo, x ao quadrado, x à segunda potência, né? Quociente de potências de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Professora, eu posso fazer direto? Pode. Se souber, se tiver segurança, pode fazer direto. Professora, eu posso colocar no expoente assim a subtração bem organizada para que eu não esqueça? Pode, deve, né? Se sentir mais seguro fazer assim, pode fazer sem problemas. E por último exemplo, né? O último exemplo, eu coloquei uma fração para que a gente lembre que uma fração também é uma divisão, né? Então, aqui eu tenho 4/6 dividido por 4/3. Fração, razão, divisão, né? O que é que eu faço? Repito a base, quem é a base nesse caso? O 4. E subtrai os expoentes. 6 menos 3, 3. Resultado, 64. Ok? Então, quando eu falo de multiplicação de potências de mesma base, né? Nesse caso, produto de potências de mesma base, multiplicação de potências de mesma base. Eu repito a base, somo os expoentes. Quando eu falo sobre quociente de potências de mesma base, né? Sobre divisão de potências de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Ok? Vamos para a próxima propriedade. Potência de potência, né?
A potência de um produto pode ser transformado em um produto de potências. Interessante, né? Então, gente, ó, saiu com um erro aqui, mas a gente vê os exemplos, sem problema. Então, a potência de um produto pode ser transformado em um produto de potências. O que é um produto de potências? A multiplicação, né? Então, todas as vezes, desconsiderem esse aqui, né, que o N aqui não ficou na forma de potência, vamos ver os exemplos. Eu tenho 3 elevado a 2 e essa potência é elevada a 3. É a mesma coisa que 3 é elevado a 2 vezes 3. Quanto é 2 vezes 3? 6. 3 elevado a 6, 729. Próximo exemplo. Menos 9 elevado a 1 elevado a 2. Ó, 1 vezes 2, 2. Menos 9 elevado a 2, 81 positivo. Lembram por quê, né? Base negativa, expoente positivo, expoente par, resultado positivo. Repetindo, base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, gente, ó, eu tenho aqui potência de potência. Todas as vezes que nós tivermos potência de potência, eu repito a base e multiplico os expoentes, ok? Então, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 2, 2. E mais uma vez eu tenho que lembrar do jogo de sinal, ok? Não esqueçam disso. Então, potência de potência, repito a base, multiplico os expoentes, certo? Potência de um produto. Então, a potência de um produto pode ser transformada em um produto de potências. Vamos ver. Ih, gente, deu errado isso aqui, ó. Essa parte aqui vocês desconsideram, tá? Essa parte aqui, ó. Só vamos levar em consideração os exemplos, ok? Então, todas as vezes que eu tiver potência de potência, eu repito a base e multiplico os expoentes, ok? Repito a base e multiplico os expoentes. Essa primeira parte aqui, desconsidero. Agora sim, potência de um produto. A potência de um produto pode ser transformada em um produto de potências. Então, ó, tá aqui, potência de um produto é igual a um produto de potências. Observem que aqui nesse produto, né, nessa multiplicação, eu tenho um parênteses que está indicando que todo mundo, né, que está aqui dentro tem um expoente igual a M. Então, é quase uma propriedade distributiva. Ó. Eu tenho parênteses e o expoente, ele é para todo mundo que está aqui dentro. Então, esse produto eu posso escrever dessa forma. Ó. A elevado a M, B elevado a M. Ok? Então, todas as vezes que aparecer essa potência de um produto, tá aqui o produto e a potência, então nós temos que eu posso transformar e deixar dessa forma, A elevado a M vezes B elevado a M. Praticamente uma propriedade distributiva, ok? Vamos para os exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho 2 vezes 1,5 elevado a 2. Se eu tenho o produto dentro do parênteses, né? Se eu tenho o produto elevado a um expoente, é a mesma coisa de 2 elevado a 2 vezes 1,5 elevado a 2, que o resultado será 9. Professora, se eu fizer dessa forma ou fizer dessa forma, o resultado vai ser o mesmo? Vai. Independente da forma que você fizer, o resultado vai ser o mesmo,
ok? Então, professora, se eu posso fazer de qualquer jeito, né, digamos assim, por que eu tenho que aprender isso? Porque em algum momento vai facilitar o nosso cálculo. Como, por exemplo, eu tenho aqui que 2 vezes x elevado a 3. Eu não sei o valor de x. Então, teoricamente, eu não poderia fazer essa operação primeiro e depois elevar a 3. Então, como eu posso prosseguir, né? 2 elevado a 3 vezes x elevado a 3 igual a 8x elevado a 3. Por quê? Quanto é 2 elevado a 3? 8. X elevado a 3, como eu não sei o valor de x, eu repito. Então, 8x a terceira. Vejam a diferença. Eu tinha esse formato e transformei nesse resultado, que pode sim facilitar no cálculo futuro. Então, é por isso que eu preciso saber dessas propriedades, para que futuramente facilite os meus cálculos, ok? Então, só repetindo esse último exemplo, ó, eu tinha 2 vezes x, ou 2x, né, elevado a 3. É a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes x elevado a 3, que é igual a 8x a terceira. Por que é igual a 8x a terceira? Porque 2 elevado a 3 é 8. X a terceira, eu não sei quanto é, porque eu não sei o valor de x, eu repito. Ô, professora, e essa multiplicação aqui sumiu? Não, gente, ó, tá aqui, ó, só que eu não preciso escrevê-la. Lembram? Quando eu tenho um número assim, próximo a outro, sem nenhuma referência de sinal, eu estou falando sobre multiplicação. Então, aqui é a mesma coisa de ter 8 vezes x a terceira, que eu posso escrever dessa forma, ok? Então, lembrando, é como se aplicasse a propriedade distributiva, né? O expoente vai para todos os números que estão no produto, ok? E agora, potência de um quociente, né? Que funciona praticamente da mesma forma. Então, ó, a potência de um quociente pode ser transformada em um quociente de potências. Então, eu tenho uma divisão, né? Eu tenho um quociente elevado a um expoente e posso distribuí-los. A elevado a m dividido por b elevado a m. Tá aqui, ó. Vamos para os exemplos? Eu tenho 6 dividido por 1,5, tudo isso elevado a 2. Posso escrever dessa forma: 6 elevado a 2 dividido por 1,5 elevado a 2. O resultado será 16. Mais uma vez, se eu resolver dessa forma, ou se eu resolver dessa forma, vou obter o mesmo resultado? Sim, com certeza. Ok? Ah, mais uma vez, por que a gente aprende isso? Porque vai facilitar, né? Essas propriedades facilitarão os nossos estudos futuros, né? Os nossos próximos assuntos. Outro exemplo, eu tenho aqui 2 elevado à terceira, x elevado à terceira, tá aqui. 2 elevado a 3, 8, dividido por x à terceira. Deixei dessa forma para que a gente visse que eu posso, que nesse caso eu tenho que escrever assim, porque eu estou falando sobre uma divisão, não é uma multiplicação. Uma outra forma que eu teria de escrever essa divisão seria em forma de fração, ok? Mas na divisão o sinal permanece. E um outro exemplo, né, em forma de fração, que só é uma outra forma de representar, como nós já sabemos. Então, nós temos 6 dividido por 3 elevado a 4, que é a mesma coisa de 6 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4. E o resultado será 16. Professora, eu posso fazer direto e achar o resultado? Pode. Se eu fizer dessa forma, o resultado será o mesmo? Será. Mas, em alguns casos, como eu já falei, nós vamos precisar
utilizar dessa propriedade, ok? Vamos só relembrar rapidinho. Nós vimos produto de potência de mesma base, né? Ou multiplicação de potências de mesma base, que nós repetimos a base e somamos os expoentes, ok? Em resumo, né? Produto de potência de mesma base, produto de potências de mesma base, ou multiplicação de potências de mesma base. Mantemos a base e somamos os expoentes. Quociente de potências de mesma base, ou divisão de potências de mesma base. Repetimos a base, subtraímos os expoentes. Potência de potência. Repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Repetindo, vamos desconsiderar o que tem escrito aqui. Potência de potência, repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Ok? Potência de um produto. Nós praticamente adotamos a propriedade distributiva, né? O expoente, ele serve, né? Ele vai satisfazer a todos os membros do produto, né? Então, ó, A elevado a M vezes B elevado a M, ok? E potência de um quociente também nós aplicamos supostamente, né, porque o nome desse procedimento não é distributiva, mas é bem parecido com a distributiva. Então, o expoente, ele serve para todos os membros do quociente. A elevado a M dividido por B elevado a M. Ok? Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui um desafio que está no livro de vocês, né? População e área dos países mais populosos em 2015. Então, nós temos China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Nós temos o número aproximado de habitantes e nós temos a área aproximada. Observem que esses dados estão em forma de notação científica, tá? Por quê? Para que fique uma melhor visualização e para que nós possamos operar melhor. Lembram que a função, né, da notação científica era operar com mais tranquilidade, operar mais rapidamente. Vamos ver por quê. Então, para calcular a densidade demográfica da China em 2015, isto é, a quantidade média de habitantes por quilômetro quadrado, nós precisamos dividir o número de habitantes pela área, né? A gente já sabe que a densidade demográfica se calcula assim, dividindo o número de habitantes pela área, ou seja, o que é a densidade demográfica, né? Vocês já devem ter estudado isso. É a razão entre o número de habitantes e a área, a divisão desses dois números. Então, vamos lá. Qual é o número de habitantes? 1,397 vezes 10 elevado a 9. Quem é a área? 9,6 vezes 10 elevado a 6. É uma divisão, ok? Professora, como é que eu realizo essa divisão? Observem que aqui nós temos uma multiplicação, que é da notação científica, e que do lado de cá, ó, nós temos uma divisão, um quociente de potências de mesma base. Estão vendo? Aqui na parte de cima eu tenho 10 elevado a 9, na parte de baixo eu tenho 10 elevado a 6. Então, eu posso dividir essa primeira parte, 1,397 dividido por 9,6, vou ter esse resultado, 0,146.
vezes. Como é que eu realizo uma divisão de potências de mesma base? Repito a base e subtraio os expoentes. 9 menos 6, 3. E aí, eu posso representar dessa forma. Eu tenho 0,146 vezes 10 elevado a 3 habitantes por quilômetro quadrado. Ou, se o meu expoente é 3, o que é que eu posso fazer? Andar 3 casas. 1, 2, 3. Virou que número? 146. Então, na China, em 2015, eu tinha, né, 146 habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Vamos repetir. Eu quero a densidade demográfica. Para cálculo da densidade demográfica, nós já sabemos que a razão entre o número de habitantes e a área. Então, tá aqui, ó, razão, né, gente? Razão, fração, divisão do número de habitantes, tudo isso aqui, pela área. Como eu tenho multiplicações, eu posso dividir esse por esse e, posteriormente, dividir esse por esse. Se eu tivesse aqui soma, não poderia fazer. Se eu tivesse subtração, também não poderia fazer. Como são multiplicações, eu posso, o que a gente conhece como simplificar, né? Então, eu divido 1,397 por 9,6, chego a esse resultado. Vezes essa divisão aqui, como é o procedimento para a divisão de potências de mesma base. Repito a base. Quem é a base? 10. Subtrai os expoentes. Quem é o expoente? 9 menos 6, 3. Cheguei ao meu resultado. Ok? 0,146 vezes 10 elevado à terceira. Só que agora eu não quero esse resultado em notação científica, nem em potência de 10. O que é que eu posso fazer? Quantas casas eu tenho aqui nesse expoente? Qual é o número que eu tenho no expoente? 3. Então, eu ando com a minha vírgula. 1, 2, 3 casas. Ela vai vir para cá. Ó. Qual é o número que eu tenho? 146. Então, em 2015, a densidade demográfica da China era de 146 habitantes por quilômetro quadrado. Viram aí como nossa notação científica, né, nossa potência de 10 facilitou nossa vida? Parecia um número bem estranho, uma divisão impossível, né, digamos assim, e nós chegamos ao resultado de 146 habitantes por quilômetro quadrado. E aí, gente, como não é nem sugestão, né? É um pedido. Eu vou pedir a vocês para que vocês estudem o assunto, né? Propriedades da potência no livro, porque os exemplos são diferentes do que a gente viu aqui. Então, eu vou pedir para que vocês estudem esses assuntos, propriedades da potência no livro de vocês, e que vocês façam as atividades da página 45, das páginas, né? 45 e 46, ok? Quem não fez ainda as atividades, nem leu, né, os assuntos da nossa notação científica no livro, também tem que fazer, tá? Para ver outros exemplos, para que se torne mais prático nesse assunto. Então, vocês têm aí para estudar e resolver nossos assuntos, nossas páginas, né, sobre notação científica e propriedades da potência e o que correspondem, as atividades que correspondem a elas, ok? Até a próxima, gente. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês estejam estudando bastante. Um beijo.